Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Uma alegria grande estar com vocês, a convite do reverendo Paulo Sérgio. Fico feliz de estar aqui. Já estivemos juntos ontem e hoje podendo estar aqui novamente é uma alegria grande em seus irmãos. Já temos contato com o reverendo Paulo Sérgio já há bons anos, desde que ele passou um período em Praia Grande, e desde então nós temos uma amizade grande e sempre estamos em contato. E poder estar aqui com os irmãos é uma alegria também para a minha vida, e nosso objetivo é compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do verso de número 1. Vamos ler até o verso 17. Diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, e a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Vamos mais uma vez orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós rogamos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, Pai. Mais do que tudo, nós precisamos ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor. Ministra a nossa mente, ao nosso entendimento, o Teu ensino nesta manhã, Pai. Que o nosso coração esteja disposto não somente a ouvir, mas praticar o Teu ensino. Ilumina, portanto, o nosso entendimento, através da ação do Teu Espírito Santo. É o que nós te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Davi, eu creio que todos nós temos alguns personagens da Bíblia que parece que falam mais ao coração da gente. É Paulo, é Davi, é Daniel, tantos outros. E quando eu leio esse texto, eu sempre fico triste com Davi, porque acho que eu é que queria de repente, ter tido uma atitude dessa, como ele teve. E a gente vai entender um pouquinho, parando para meditar nesse texto. Eu creio que depois que a gente passa uma semana cheia de afazeres, ou então um mês cheio de trabalho, um ano cheio de trabalho, nesse vai e vem, cuida de tantas coisas, o que nós mais queremos é relaxar. Muitos esperaram esse feriado para chegar nesse feriado e falar, olha, agora 3 dias eu vou descansar. Alguns emendam um pouco mais, e nós achamos que esse período vai ser um período de descanso diante de tanta coisa que nós corremos até aqui. E nesses dias a gente quer como que olhar para nós mesmos, parar um pouco e cuidar da gente, desfrutar desse tempo. E de acordo com o texto, Davi estava vivendo um período assim. Davi estava vivendo um momento em que era um refrigério. Ele havia passado muitos anos envolvidos em guerras, fugas, se escondendo em grutas no deserto, situações de solidão, momentos muito difíceis. Davi tinha passado por muitas dificuldades, por muitas guerras, coisas que mexiam com o seu emocional, com a sua saúde, com seu coração, sua vida espiritual. Mas agora, tudo havia mudado. Ele estava vivendo uma nova fase na sua vida, um período agora diferente. Finalmente ele estava estabelecido. Ele havia vencido os piores inimigos que o povo tinha, havia derrotado os filisteus, que eram um entrave na vida da nação de Israel, havia vencido outros povos, era agora reconhecido por reis que moravam distantes, reconheciam o seu governo, a sua fama. Davi estava vivendo um momento diferente, realizou um grande sonho. Ele queria trazer a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, para perto dele, e de fato ele trouxe a arca, colocou perto dele, e agora, como diz aqui o versículo 1, ele estava em sua própria casa. E é isso que sugere, o verso 1 diz assim, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Era um período diferente, período agora de descanso, de paz, de tranquilidade, sugere conforto, despreocupação, desfrutava do descanso por todos os lados, nada mais o importunava. E o mais natural nesse momento seria ele desfrutar de todo o cuidado de Deus. Fala, bom, agora eu quero descansar. É assim que a gente às vezes se sente na vida, num período de férias, num fim de semana prolongado. A gente quer se voltar para a gente mesmo e descansar. Mas foi exatamente nesse período, nesse tempo que Davi passou a viver, que ao invés dele cuidar de si mesmo, ele voltou a atenção para algo que até então ninguém em Israel havia percebido. Nesse tempo em que ele podia descansar, relaxar, se voltar para si mesmo, ele observou uma coisa que ninguém havia visto antes. Lá no versículo 2 diz assim, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Ele percebeu um negócio que ninguém havia notado ainda. Ele era um homem e habitava numa casa de cedro, uma casa bem feita, uma casa bem preparada, enquanto a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, estava numa tenda, em algum espaço ali no meio do povo. E esta incoerência se tornou notória aos olhos de Davi. Muitos homens passaram por Israel e não se deram conta disso. Josué viveu um período em que a Arca da Aliança estava em tendas. Samuel viveu um período em que a Arca da Aliança estava em tendas, mas ninguém percebeu isso. Que enquanto os homens procuravam morar em casas bonitas, bem estruturadas, a Arca do Senhor estava numa tenda de pele de animais em algum espaço.
Ninguém havia percebido que havia, no mínimo, algo contraditório nessa situação. Isto nos desperta para a situação, para o contexto, a possibilidade de nós estarmos vivendo, às vezes, incoerências espirituais relevantes e não nos darmos conta. Às vezes essas incoerências estão diante dos nossos olhos, mas a gente não vê. Assim como para os olhos de todos na nação era normal que um rei morasse ali numa casa de cedro, ou o povo morasse numa casa de cedros e a arca da aliança estivesse numa tenda, assim como eles viam normal essa cena, muitas incoerências nós também convivemos com elas diariamente e nos parecem normais. A gente não se dá conta que alguma coisa não está batendo, alguma coisa não está certa. Essa figura já se tornou normal. Os exemplos se multiplicam. Há crentes que têm um senso tão agudo com respeito ao seu dever profissional, mas não têm o mesmo senso com respeito aos seus deveres espirituais. Há crentes que cuidam tão bem da sua empresa, tão bem da sua vida profissional, se aprofundam naquilo, se dedicam, se dão, se gastam naquilo, e com respeito às coisas de Deus, se dão tão pouco, mas eles não percebem essa incoerência. Nos dedicamos, às vezes, tempo às coisas de interesse particular, e para as coisas de Deus, nosso tempo é tão pequeno. Quando tem os campeonatos de futebol, o pessoal vê uma hora e meia, se tiver prorrogação ainda ele vai ver, se tiver disputa de pênalti ele vai ver e nada vai cansar. Mas às vezes com respeito às coisas de Deus, se passa 10 minutos além do nosso horário, a gente já começa a ficar intranquilo. É uma incoerência, mas nós não percebemos essas incoerências. Às vezes nós somos temos tanta percepção com respeito ao dai a César o que é de César, mas com respeito ao dai a Deus o que é de Deus, nós somos tão indiferentes, somos tão injustos. As incoerências espirituais se multiplicam na vida da gente, e a gente não presta atenção, e a gente não se dá conta. A presença dessas incoerências são vistas por vezes como normais para nós. Assim como o povo via como normal a arca da aliança estar numa tenda de peles e os homens habitarem em casas de cedros. Às vezes nós nos tomamos de surpresa quando alguém na igreja se dá conta de que alguma coisa precisa ser mudada na vida dele. Pessoas que percebem incoerência. E foi o que ocorreu com o rei Davi. Embora seja difícil nós entendermos o sentimento de Deus, por assim dizer, com aquela percepção de Davi. Seja difícil a gente compreender, mas os versos 6 e 7 nos dão uma noção de como o Senhor recebeu essa atitude de Davi. Lá nos versos 6 e 7, nós vemos o desdobramento da percepção de Davi. Quando ele disse para Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda, Natã disse para ele, vai e faz tudo o que está no teu coração, está lá no verso 3. Aí naquela mesma noite vem a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação, é você, Davi, que vai fazer uma casa para mim? Aí nos versículos 6 e 7 continua, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito e até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais casa de cedro? Eu nunca pedi isso, Davi. Como que você está dizendo que vai agora me oferecer uma casa digna? Às vezes a impressão que dá é que o Senhor se surpreende com aquela atitude de Davi. É lógico que Deus nunca se surpreende, Ele é Deus, Ele é Senhor, a palavra não nos chegou à língua, Ele já conhece todas, diz o Salmo 139. Mas aquela atitude de Davi traz essas palavras do Senhor, nos dando a noção de como Ele recebeu aquela atitude de Davi.
Mas o que será que fez com que Davi percebesse isso, observasse, fizesse essa observação com respeito à arca? O que parece, conforme a narrativa, é que Davi contrariou um fato comum. O normal seria ele desfrutar da situação dele, da casa dele, do cuidado, do descanso, naqueles dias que ele agora estava vivendo. O mais natural era ele cuidar de si mesmo. Estava agora em sua própria casa, descanso de todos os seus inimigos, mas ao invés de olhar para si, Davi percebeu uma incoerência, percebeu esse fato. Voltou a atenção para a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E num quadro que qualquer um olharia para si mesmo, naqueles dias, Davi olhou para Deus. Davi olhou para essa incoerência. O Deus que o socorreu nos momentos difíceis, o Deus que inspirou ele em tantas canções no deserto, tantos salmos nós temos que foram inspirados por ele. Nós vemos que Davi, nesse momento, nesse contexto, ele se depara com esta cena que o incomodou, que é uma incoerência. Isso nos traz um ensino importante. As incoerências espirituais só podem ser notadas na nossa vida a partir do momento que nós olhamos para Deus. Enquanto nós olhamos para nós mesmos, para os nossos interesses, para os nossos momentos, nós não percebemos estas coisas. Davi, naquele momento, ele fez uma coisa diferente. Ao invés de olhar para si, ele olhou para Deus. Ele olhou para o Senhor. Ele prestou atenção em algo que normalmente alguém que depois de uma fase tão difícil, entra agora num período de descanso, a pessoa vai cuidar de si. Mas Davi olhou para Deus naquele contexto. Nós não podemos esperar que as incoerências com as quais nós estamos envolvidos ou caminhamos sejam notadas enquanto nós estamos cuidando dos nossos próprios interesses, da nossa própria vida. Foi buscando a presença de Deus que Davi pôde perceber que algo não estava ajustado na sua maneira de ver, naquele cenário espiritual. Só que para nós, a maioria de nós, olhar para Deus é uma prática reservada só para os momentos, às vezes, de aflição. Só quando nós enfrentamos crises, momentos difíceis, tempos difíceis na vida, é que nós olhamos para Deus. É que nós prestamos mais atenção nas coisas do Senhor. É que nós ficamos mais sensíveis, por exemplo, à igreja. A gente começa a entrar em crise, começa a prestar atenção mais na palavra de Deus, começamos a ler mais a Bíblia, começamos a vir mais para a igreja. As reuniões de oração tão pouco frequentadas, quando nós passamos por lutas, nós começamos a sentir o desejo, a necessidade de estar ali, porque os momentos difíceis nos levam a isso. Mas não era o caso de Davi. Ele agora estava vivendo um momento de tranquilidade, de despreocupação, um momento de descanso. Mas se não era interesse pessoal, problemas, dificuldades, o que o moveu a buscar a presença de Deus naquele período? Não fica difícil a gente descobrir isto quando nós atentamos para as mensagens dos salmos, ou seja, dos cânticos de Davi. Ali nós vemos que a palavra de Deus indica as razões pelas quais ele naquele momento buscava ao Senhor. No versículo 8 do texto que nós lemos, o Senhor lembra aqui a chamada de Davi. Onde Davi estava quando Deus o chamou? O versículo 8 diz assim: agora, pois assim dirás a meu servo Davi. O Senhor ainda dizendo para Natão que ele ia dizer a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Quando Davi foi chamado, Davi era o filho mais novo. Naquele contexto, o filho mais velho é que era o primogênito. E assim vinha sucessivamente até o último. E o último era aquele filho que cuidava das coisas mais simples da vida. Era Davi que estava lá atrás da malhada, lá atrás das ovelhas, lá em algum lugar onde ficava o redil, ele ficava ali cuidando. Era um trabalho reservado para os mais simples da família. E a gente sabe que quando Samuel chegou lá na casa de Jessé para ungir um rei,
Nem Davi estava por perto. Foram chamados os filhos todos de Jessé. Jessé nem sequer chamou a Davi. Quem veio foram os filhos maiores. E Samuel até se iludiu, porque quando ele viu chegar Eliabe, que devia ser o primogênito, ele viu o porte daquele moço, ele viu o porte daquele homem, ele falou, certamente está perante mim um ungido do Senhor. E aí o Senhor fala ao coração dele, não, Jessé. Deus olha diferente do que o homem, da maneira como o homem olha. Deus olha o coração do homem. E ele passou todos os filhos de Jessé. E Jessé até entendeu, bom, acho que não tem nenhum rei. Mas Samuel da forma falou, você não tem nenhum filho, mas tem um outro que está lá atrás, cuidando das ovelhas, é um rapazinho ainda. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Então o Senhor está lembrando aqui que ele chamou Davi lá de trás, onde Davi, digamos, não tinha chance de concorrer com ninguém. Mas Davi foi trazido lá de trás. E diz aqui o Senhor que ele fez com que ele se tornasse príncipe sobre o povo de Israel. E o Senhor abençoou esse moço. Eu fui contigo, diz o verso 9. Por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti. Não foi Davi que venceu os inimigos. Deus está dizendo, eu eliminei os teus inimigos. E ele continua, diante de ti, fiz grande o teu nome. Não foi você que se projetou, Davi. Eu fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Então o Senhor está lembrando quem era Davi. Por que Davi estava ali olhando para Deus? Por que Davi, naquela hora em que ele tem descanso, em que ele podia olhar para si próprio, ele passa ali a olhar para Deus? Por que aquela incoerência se tornou notória para Davi, não se tornou notória para tantos outros? Davi olhava ali para Deus com gratidão. Davi possuía um coração tremendamente grato a Deus. E essa gratidão a Deus que fez com que ele percebesse essas incoerências. Só quando nós temos um coração grato é que nós vemos, às vezes, a maneira como nós tratamos pessoas a quem nós temos uma dívida. E de repente a gente percebe, eu não posso tratar assim essa pessoa, eu tenho uma dívida muito grande para com ela. E Davi, nesse momento em que ele podia olhar para si mesmo, o seu coração, a gratidão do seu coração, faz com que ele olhe para Deus, com que ele perceba ali uma situação que tantos outros tinham passado, mas não tinham percebido. Porque Davi fora ricamente abençoado com o chamado dele. Deus cuidou de Davi. Ele sabia muito bem a sua origem humilde. Ele tinha consciência, olha, os meus irmãos eram pessoas mais capazes do que eu. Com certeza essa história de que quando Samuel viu o seu irmão maior, pensou que ele fosse o escolhido de Deus, com certeza Davi tomou conhecimento disto, ele falou, puxa, mas Deus escolheu a mim. Quantas vezes nós na vida perdemos o senso de gratidão a Deus? Nós vamos agindo como se nós somos eleitos, somos escolhidos por direito, por dever, e perdemos de vista de onde que nós viemos, o que Deus fez na nossa vida, que promessas nós temos da parte dEle. Nem sempre nós temos uma gratidão tão elevada, quanto certamente não temos, quanto deveríamos ter. Porque só esse olhar com gratidão de Davi é que levou ele a perceber, olha, como que eu posso estar aqui morando tão bem, enquanto a arca do Senhor está lá numa tenda feita de peles. Ele reconhecia o cuidado de Deus na sua vida, ele reconhecia que a sua indignidade e percebia a que ponto Deus o elevou. No versículo 18 desse mesmo capítulo, Davi, depois que o profeta foi lá e disciplinou as palavras de Deus, diz assim no 18, então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu para que o Senhor me colocasse nessa condição de rei de Israel? Quem sou eu para que pudesse estar à frente dos teus exércitos? Ele reconhecia tudo isso. E às vezes nós não temos reconhecimento à altura do quanto Deus tem feito.
Não sei se você já olhou para a sua casa e já pensou, quem sou eu para estar morando aqui nesse lugar? Há tantos que moram em lugares tão difíceis, em lugares tão carentes, e eu estou aqui. Quem sou eu, diferente dos demais homens, para ter aqui um carro para vir para a igreja, ter dinheiro para subir numa condução e vir para a igreja? Nós não pensamos dessa forma. Para nós parece que essas coisas já são nossas por direito. Nós nos sentamos à mesa e falamos, Senhor, quem sou eu para ter essa mesa farta que eu tenho? Quando há tantos nesse mundo, há milhões passando necessidade. Nós não temos noção de gratidão como Davi tinha, quando ele olhava para a vida dele e via o que Deus tinha feito. Nós não vemos essas coisas. Nós vivemos muitas vezes murmurando e reclamando aquilo que nós não temos, mas nós não somos, por vezes, gratos à altura por aquilo que Deus já tem nos dado. E Davi expressava esse coração grato, a tal ponto que ele via as incoerências. Como que eu posso fazer isto? Certa vez, quando houve uma praga em Israel, ele subiu até a eira de Onã, era um local mais alto, lá onde ele viu o anjo do Senhor, e ali ele quis oferecer um sacrifício, e o dono dessa era chegou, olha Davi, aqui estão a madeira, aqui está a lenha, aqui está o novilho, pode oferecer para Deus, que eu dei tudo. Ele falou, não quero oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu quero oferecer, eu quero me dar, eu quero pagar. Mas quantas vezes nós, como cristãos, vivemos aquela realidade de fé reformada? Olha, é pela graça, não preciso fazer nada. Davi fala, não quero alguma coisa que eu não possa pagar, que eu não possa também ter um preço para a minha vida. Nós nos habituamos, nós crescemos como filhos mimados, que achamos que tudo que nós temos é nosso por direito. E perdemos de vista que nós não temos direito a nada. Davi tinha consciência de quem ele de fato era, de onde ele saíra e até onde ele chegara. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus se agradava. Uma coisa que Davi não permitia que nada interferisse na sua relação com Deus. Acho que uma das coisas que mais destaca em Davi, certa vez muitas pessoas chegam para mim, pastor, às vezes colegas, às vezes, não com uma conversa formal, por que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Quando a gente olha a história de Davi, vê tantos erros, tanta coisa, fala, como é que pode esse homem ser o homem segundo o coração de Deus? Mas ninguém na Bíblia você encontra com maior senso de carência de Deus do que Davi. Você não encontra ninguém na Bíblia com tanto senso de carência de Deus como Davi. Davi cometia inúmeros erros, mas ele nunca permitiu que nada interferisse na relação dele com Deus. Mas nós, às vezes, tantas coisas interferem. A gente sai de casa para vir para a igreja, às vezes tem aquela discussão básica de família, de horário, de um corre para o outro. Pronto, não vou mais para a igreja. Me aborreci. Estamos na igreja servindo a Deus no ministério, mas aí um dia alguém falou alguma coisa, então não trabalho mais, não conta mais comigo, estou fora do ministério. Davi nunca permitiu que nada interferisse na sua relação de amor e fidelidade a Deus. E muita gente hoje está afastada da igreja, ou está na igreja sem atuar em nada, simplesmente porque um dia se aborreceu com alguma coisa, com alguém, e ele permitiu que isso interferisse na relação dele com o Senhor. Davi nunca permitiu isso. O senso de Davi de amor a Deus é uma coisa extraordinária. E ele passou por crises. Quantas? Davi teve crise de toda sorte. Davi teve problemas. Davi não foi um bom pai. Quando a gente olha Davi como um pai, problemas terríveis. Como marido, problemas terríveis. Mas o coração de Davi
pertencia ao Senhor. Esse amor que ele tinha por Deus o levava a se submeter. Quando você lê a história dos reis, você vê a história dos reis Uzias, Joás, reis que foram se tornando poderosos, e quando eles chegaram num ponto, elevados pelo poder, pela soberba, eles deixaram o Senhor. Davi nunca tomou uma posição dessa. Esses reis não davam ouvido aos homens. Davi deu ouvidos a Abigail quando ele estava inflamado contra Nabal. Abigail chegou lá, deu uma palavra, ele ouviu. Os outros reis, quando alguém chegava e dizia: olha, você está errado, rei, manda prender, manda açoitar, mata. Davi, quando chegava, alguém dizia: Davi, você pecou, e é você, tu és o homem, Davi, disse Natã. E ele disse: eu pequei contra o Senhor. Então era um coração diferente, um coração submisso, um coração voltado para Deus, e tudo isso vinha de gratidão, vinha desse reconhecimento de quem ele era e de quem era Deus. A gratidão foi a lente que levou Davi a perceber essa incoerência, a perceber que alguma coisa não estava no lugar. Foi essa gratidão que levou Davi a tomar uma das atitudes mais nobres, construir uma habitação digna para Deus. E eu fico pensando aqui, né, eu fico tentando, acho que quando Davi decidiu fazer isso, acho que a gente se sente assim, é como se um dia uma formiguinha falasse: olha, Nelson, eu vou fazer uma casa para você. Eu moro melhor, eu vou fazer uma casa. Eu falo: mas quem é você para fazer uma casa para mim? Mas Davi decidiu fazer uma casa para Deus. Eu vejo ele falar: Davi, eu que queria ter percebido isso, Davi, não você. Essa sensibilidade que ele teve, ninguém teve. Deus falou: olha, eu passei por Israel tantos anos, ninguém viu isso que você viu, Davi. Como que você observou essa incoerência? Às vezes nós estamos convivendo com elas no dia a dia, incoerências na nossa vida. Investimos tanto em coisas que não valem nada, e quando tem que investir para Deus, a gente não investe. Nos sacrificamos para tantas coisas nessa vida que não vale a pena, mas sacrificar para Deus é difícil. São incoerências. E Davi percebeu, Deus não precisava de nada daquilo, e Davi sabia disso. Davi sabia que ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Salomão disse isso já na sua oração. Quem sabe ele disse porque Davi mesmo já tinha ensinado o filho: olha, Deus é imenso, Deus é Senhor do universo, Ele não habita em casas como nós. Na verdade, Deus não precisa de nada, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso serviço, Deus não precisa de nada. Nós é que precisamos dele. Eu é que preciso servir a Deus para que minha alma se sinta bem. Eu é que preciso me sacrificar, me doar mais para Deus, para que eu, no meu coração, me sinta melhor. Deus não precisa disso. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não sustentar a obra, Deus vai levantar sustento de alguma forma. Deus não precisa de nada. Eu é que preciso. Mas muitas vezes nós mudamos essa posição e nos achamos importantes dentro do contexto espiritual. Mas Deus, na sua infinita graça, embora Ele não precise de nada, Deus, na sua infinita grandeza, se agrada do nosso esforço, da nossa dedicação. E Ele até parece sensibilizar-se com isso, como nos dá a entender os versos 6 e 7, quando ele fala para Davi, parece que ele está falando com sentimento, né? A gente tenta entender a pessoa de Deus, que é infinita, que é indescritível, mas ele diz aqui no versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apresentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa? Davi, eu nunca pedi isso, Davi. É como se o seu filho, de repente, ele quisesse fazer uma coisa para você, que nem você tinha prestado atenção naquilo, ele falou, pai, eu preciso corrigir isso aqui. Eu quero fazer alguma coisa para você diferente.
É assim que Davi se dirigiu para Deus. E foi assim que Deus interpretou esse desejo de Davi de fazer uma casa para ele, dizendo: olha, eu habito em casa de cedros, como que pode a Arca da Aliança estar ali? A gente não percebe. Eu trabalho tanto no meu serviço secular. Lá na igreja está precisando de alguém para atuar nesse ministério. Eu trabalho tanto aqui, por que eu não posso trabalhar ali? Eu tenho que levantar todo dia de manhã, pegar uma condução, me dirigir, enfrentar um trânsito para servir a minha necessidade pessoal. Por que eu não posso fazer a mesma coisa para Deus? Eu saio de casa com chuva, com dor de dente, com o braço quebrado e vou trabalhar. Por que eu não posso ir para a igreja? Nós não vemos essas incoerências. Elas estão todos os dias na nossa frente. Eu gasto horas ali no Facebook, vendo isso, vendo aquilo, não sei mais o quê, e eu não gasto às vezes uma fração desse tempo lendo a palavra de Deus para eu aprender, para eu crescer, para Deus falar comigo, para ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Há pessoas que se emocionam com novelas, com filmes, e às vezes não se emocionam, não sentem nada quando ouvem a palavra de Deus. E às vezes nós convivemos com isso todos os dias e não vemos incoerências. Não percebemos, espera aí, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa nisso. Eu me gasto tanto, eu me dou tanto aqui, e para Deus tudo é tão difícil, tudo é tão penoso. Alguma coisa está errada na minha vida. Davi, seu olhar de gratidão a Deus o levou a perceber incoerência, e nós precisamos avaliar a nossa vida e prestar atenção. De repente nos falta essa gratidão. De repente nós achamos que quando a gente quer descansar, é cuidar de mim só. Davi não. Davi, mesmo nos dias que ele podia olhar para ele olhou para Deus. E quando nós olhamos para Deus com gratidão e notamos as incoerências espirituais que estão presentes, mas nunca foram notadas, e nos dispomos a repará-las, a gente tem a impressão de que a gente vai surpreender a Deus. A gente tem a impressão de que, olha, eu vou fazer algo diferente, vou fazer uma surpresa para Deus. E esta é a impressão que temos em decorrência da atitude de Davi. Contudo, mais uma vez, é Deus quem nos surpreende. Mais uma vez é Deus quem nos surpreende. E essa surpresa aqui, nesse contexto aqui, começa no versículo 8. Né? Deus diz para ele: olha, assim diz o Senhor, tomei-te da malhada. Tudo isso ele está dizendo, o Senhor está dizendo a Natã, para Natã ir lá e dizer a Davi: assim diz o Senhor, tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe, tirei lá de baixo, para que fosses príncipe, o principal sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. E aí o Senhor continua: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais esteja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Davi, eu é que vou fazer uma casa para você. E a gente fala: puxa, eu que queria ter visto essa incoerência. E Davi chegou primeiro. Eu que queria ter visto isso e oferecer para o Senhor: Senhor, eu vou fazer uma coisa aqui para ti, mas Davi viu antes que eu. E quando a gente pensa que Deus é surpreendido com isso, Deus fala: não, Davi, você pensa que você vai fazer uma casa para mim? Não, eu vou fazer uma casa para você.
Davi se viu surpreendido por Deus. E é por isso que, diante disso, ele entra na casa do Senhor, como nós lemos lá no 18, e diz: Senhor, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Então nós vemos que, quando Davi pensa que ele vai oferecer alguma coisa para Deus, é Deus quem oferece para ele. E o dia que você pensar, eu vou oferecer para Deus, Deus vai te abençoar. É Deus que faz para nós. É Deus quem nos abençoa. Então, textos como esses devem nos levar a refletir sobre a nossa vida. Quantas incoerências talvez existem, estão presentes, que eu preciso perceber, que eu preciso notar, que eu preciso avaliar e tomar alguma medida. A reação dele vem aqui. Aí no versículo 20 ele diz assim: que mais te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. O que mais eu vou poder dizer? Como que está a nossa vida com Deus? Será que nós temos nos preocupado muitas vezes em cuidar de nós mesmos? Essa é a inclinação natural. Esse é o procedimento normal em dias como esse que Davi estava começando a viver. Será que nós temos buscado a presença de Deus? Será que mesmo quando tudo está bem, sem problemas, naqueles dias a gente fala, bom, agora eu vou poder cuidar de mim, será que nesse dia eu falo, peraí, deixa eu buscar o Deus que me proporcionou esse descanso, deixa eu buscar o Deus que me deu condições de eu viver esse momento? Ou será que a gente olha para a gente e fala, não, eu agora tenho o direito de cuidar de mim, afinal, passei por tantas dificuldades, tantas lutas, trabalhei tanto, enfrentei tanta coisa, agora deixa eu cuidar de mim. Pode ser o nosso caso. Será que movidos exclusivamente por gratidão temos buscado a Deus? Qual é o nosso conceito sobre a nossa vida, sobre o que temos em relação a Deus? Davi tinha um entendimento muito claro de que tudo que ele tinha, o cargo que ele ocupava, vinha do Senhor. E nós? A gente vai vendo como coisas que são naturais para a gente, né? Às vezes nós achamos que os nossos filhos não são gratos por tudo aquilo que a gente faz para eles. Mas nós, por vezes, a nossa ingratidão, só um momentinho, às vezes, por vezes, a nossa ingratidão a Deus é a mesma coisa, né? Nós percebemos isso na vida dos nossos filhos com respeito a nós, mas não percebemos isto nas nossas vidas com relação a Deus. Essa falta de reconhecimento, de gratidão, de dependência e de cuidado dele mesmo. Pode falar, meu irmão. É isso aí, né? É aquele R$1, né? E que a gente às vezes não valoriza coisas pequenas, né? Às vezes chegar numa noite fria, deitar na sua cama quentinha e se cobrir. Quantos vão ter dificuldades para dormir aquela noite? Aquele dia de calor que você liga ao seu ar-condicionado, ao seu ventilador. Quantos estão num bairro difícil, cheio de pernilongos e mosquitinhos, e não tem um ventilador, às vezes com calor tem que jogar alguma coisa por cima para não ser beliscado, mordido pelos insetos. E a gente deita e dorme, acorda, obrigado por tudo, Senhor, e sai andando e não para pensar. Então, a gente precisa avaliar, né? Se nós temos uma gratidão a Deus a tal ponto que nos mova a vermos essas coisas, né? Será que já paramos alguma vez para refletir o que eu posso fazer para Deus? Deus não precisa de nada, não. Mas o que eu posso fazer
para o Senhor. Às vezes a igreja tem tanta necessidade, tantos ministérios que tem para serem desenvolvidos, ou ministérios precisando de pessoas, e a gente, não. Lá no emprego, se o patrão pedir para você fazer alguma coisa que você não consegue, você vai tentar fazer para agradar. Mas na igreja não é meu ministério. A gente só faz aquilo que a gente se identifica. Não, eu não me identifico com isso. E a gente deixa de experimentar bênçãos grandiosas. Você só vai conhecer o poder de Deus na sua vida quando você começar a fazer aquilo que você acha que não é capaz. Nós passamos a vida, com respeito a Deus, fazendo só aquilo que nós julgamos ser capazes. Aquilo que a gente não tem vontade, não, isso eu não faço. Faça. E você, de repente, vai experimentar o que Deus pode fazer através de você. Enquanto você fizer só o que você acha que pode fazer, você não vai ver o poder de Deus. É você fazendo. Certa vez foi lá Gideão com 30 mil para uma batalha. Eles falaram, não, tem muita gente aí. Vamos diminuir, porque senão vocês vão pensar que foram vocês que venceram. E fez lá um apanhado lá, sobraram ainda um tanto, sobraram ainda 10 mil. Ainda é muita gente, vocês ainda vão dizer que foram vocês. Elimina aí. Foram com 300. Então, o dia que a gente começar a se dispor a se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele nos use conforme Ele quer, a gente vai experimentar isso. Mas é preciso ter essa disposição de fazer para o Senhor, fazer para Ele. Quem sabe tenha sido por meditar nestas questões que Davi se deparou com esta incoerência significativa e procurou repará-la, procurou fazer alguma coisa numa atitude de amor assim incomum para com Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um coração simples como o de Davi, né? Que nós possamos ter um coração profundamente grato a Deus, a ponto de percebermos também muitas incoerências que talvez estejam presentes na vida da gente. A gente conviva com elas todos os dias, mas ainda não notamos. E que precisam ser vistas. E quem sabe a gente pode se dispor a repará-las. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém?